Jó capítulo 6. Então Jó respondeu, dizendo: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, ou que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-se a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar-se compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encoberta com a geada, e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquietando, desaparece do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Acaso disse eu, dai-me ou oferecei-me presente de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Quão são fortes as palavras da boa razão! Mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreender-lhes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sorte sobre órfãos, e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não há iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisto. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Jó capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mais comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó,
A minha pele está gritada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te que a minha vida é como o vento e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura de minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas em guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponha neles o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando não apartarás de mim, nem me largarás, até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Jó capítulo 8. Então, respondendo Bildade, o suíta, disse: Até quando falará tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de onde e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra árvore se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquece de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, os renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se estrelaçam junto à fonte para o pedregal atento. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto,
nem toma pela mão os malfeitores, até que de riso te encha a boca e os seus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Jó capítulo 9. Então Jó respondeu dizendo: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e os que transtornam no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, a Orion e os 7 estrelas, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem números. Eis que ele passa por diante de mim e não os vejo, e torna a passar perante mim e não os sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que é o que fazes? Deus não revogará sua ira, debaixo deles se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz, porque me quebranta como a tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará contra ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova do inocente. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é, logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu aspecto, e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirá no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é o homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós arbítrio, que ponhas a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque não sou assim em mim